Bem-vindos a mais um Mistérios da Meia-Noite. E também a mais um vídeo de SCP. Esse é o quinto vídeo da série, caso gostem do tema e do estilo de vídeo. Maratone todos, tem uma playlist caso queira assistir. Hoje o SCPs falados será do SCP-41 ao SCP-50 e então vamos às classes e para que se vem. As classes de SCP são usadas pela Fundação SCP para categorizar o nível de ameaça e contenção necessário para anomalias e vamos às classes SAF. Anomalias que são facilmente contidas e não representam perigos significativos se forem manipuladas corretamente. Euclídeo. Anomalias que requerem procedimentos de contenção especiais devido à sua natureza imprevisível ou desconhecida. Além disso, essa é a classe do meio e também é a que tem mais SCPs dessa classe. Keter. Anomalias extremamente perigosas e difíceis de conter, que representam uma ameaça significativa para a humanidade. Apollyon. Anomalias que não podem ser contidas e geralmente representam um risco de nível apocalíptico, ou seja, são impossíveis de serem contidas. Taumiel. Anomalias que são usadas pela própria Fundação SCP para ajudar na contenção de outras anomalias. São extremamente raras e de alta importância. Neutralizado. Anomalias que foram destruídas ou de outra forma tornadas inertes e não representam mais uma ameaça. Archon. Anomalias que são conhecidas pela Fundação, mas que não são contidas deliberadamente, geralmente porque os benefícios de não conter superam os riscos. Essas são as classes básicas, existem outras, mas estas são secundárias, mas logo elas irão aparecer e chega de enrolação. Vamos lá. SCP-041. Paciente de transmissão de pensamento. Classe do objeto. CEF. SCP-041 é um homem em estado vegetativo devido a danos irreversíveis no sistema nervoso central, possivelmente causados por uma infecção rara de meningite bacteriana. Ele depende de equipamentos médicos para respirar, manter os batimentos cardíacos e se alimentar. Apesar de sua condição, SCP-041 transmite pensamentos de qualquer pessoa em um raio de 10 metros de forma mentalmente audível. Esses pensamentos não podem ser gravados por equipamentos conhecidos. Pensamentos visuais também são transmitidos, mas com mais dificuldade. SCP-041 raramente interage diretamente, mas ocasionalmente faz comentários humorísticos nas conversas alheias. SCP-042. O cavalo anteriormente alado. Classe do objeto. CEF. SCP-042 é uma entidade anômala que se assemelha a um equino, com pelagem branca e manchas marrons. Medindo 183 centímetros até a cernelha e pesando 710 quilos, sua saúde tem deteriorado devido à falta de exercício e recusa em se alimentar, sendo mantido vivo por uma dieta líquida forçada. O animal possui protuberâncias ósseas nas costas, conectadas a uma musculatura atrofiada. Apresenta comportamento apático e insensível a estímulos para atividade física, preferindo permanecer imóvel. Pesquisadores divergem quanto à sua inteligência, com observações de expressões faciais que sugerem uma possível sapiência, manifestando comportamentos que alguns interpretam como intencionais, como acidentes em seu recinto. SCP-043. O álbum branco. Classe do objeto. CEF. SCP-043 aparenta ser uma cópia de vinil do Tio White Album dos Beatles. Entretanto, após observação mais minuciosa, percebe-se que o disco não possui sulcos. Apesar disto, o disco ainda pode ser tocado do começo ao fim, independente da posição inicial da agulha. Ao atingir a 29ª música, ao invés de tocar Revolution 9, o disco para de girar e uma respiração fraca pode ser ouvida. Ocasionalmente, a entidade responsável pela respiração fala, em voz masculina. A entidade responde a perguntas e demonstra possuir um conhecimento enciclopédico sobre a indústria da música, teoria musical além de informações obscuras sobre diversas bandas e artistas. Contudo, a entidade se recusa a responder perguntas relacionadas aos Beatles ou às suas informações pessoais. Dentro da capa, foi encontrada um pequeno bilhete, escrito à mão, com a seguinte mensagem: Edição limitada, 1 de 1. Obrigado, John. Desconhecido. SCP-044. O canhão de fissão molecular da Segunda Guerra Mundial. Classe do objeto. CEF. SCP-044 é um canhão howitzer de grande porte,
construído secretamente no final da Segunda Guerra Mundial pelos engenheiros da família Krupp, sob supervisão de Albert Speer, ministro de Armamentos e Produção de Guerra da Alemanha nazi. Pesando 251 mil quilos, o SCP-044 é notável por sua capacidade única de disparar munição através de um método atípico. Em vez de usar cartuchos, utiliza uma câmara de compressão de ar localizada na parte traseira do cano. O canhão é tão volumoso que requer trilhos para ser movido, com 2 locomotivas necessárias para locomovê-lo. O mecanismo interno do SCP-044 envolve processos complexos que afetam as ligações moleculares e atômicas dos materiais carregados, embora o método exato ainda não tenha sido compreendido devido à complexidade dos mecanismos envolvidos. Quando o SCP-044 dispara, qualquer objeto ou grupo de objetos inseridos em seu cano é ejetado em alta velocidade como um projétil vermelho e incandescente, cujo tamanho é proporcional à massa original da munição. Ao atingir um alvo sólido, o projétil explode, convertendo uma proporção significativa da massa em energia. A energia liberada aumenta conforme o tempo de permanência da munição no canhão antes do disparo. Experimentos documentados incluem o uso de uma caminhonete a diesel como munição, resultando na maior liberação de energia registrada até o momento. SCP-045. O conversar atmosférico. Classe do objeto: Cef. SCP-045 é um icosaedro composto de gelo 12 fortemente ocluído com fraturas planares em um padrão complexo e irregular. Possui um raio médio de 1,7 metros e uma densidade de 2,6 de centímetros cúbicos, aproximadamente o dobro do gelo 12 não anômalo. Este objeto permanece estável em uma ampla faixa de temperaturas, de menos 273 graus a 227 graus, e pressões, de 3,95 microatmosferas a 29.600 atmosferas. SCP-045 exibe uma capacidade única de atrair água para si em condições fora de sua faixa estável, recongelando em icosaedros menores caso seja forçadamente separada. Acredita-se que seja uma projeção tridimensional de um hipericosaedro, o que está sendo investigado para potenciais aplicações com objetos dimensionalmente anômalos. Periodicamente, SCP-045 gira em múltiplos eixos simultaneamente por até 73 segundos, causando pequenos eventos sísmicos na área circundante. Se impedido de girar, esses eventos sísmicos aumentam drasticamente. Quando exposto a nitrogênio gasoso ou argônio dentro de 3,7 metros, esses gases são convertidos em água e sal de cozinha, respectivamente. Descoberto em 1972 no fundo do Oceano Pacífico, SCP-045 foi encontrado em uma fenda que parecia impedir sua rotação. Sua remoção resultou em eventos catastróficos, incluindo a perda de 12 membros da tripulação antes que fosse contida novamente. SCP-046. Predatório. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-046 é uma massa botânica predatória localizada no sudoeste do Kentucky, composta por 2 partes principais. SCP-046 consiste em uma grande massa de matéria vegetal, predominantemente composta por plantas nativas da região, como Quercus alba, Ilex aquifolium e Lonicera sempervirens, além de ramificações de outras espécies. SCP-046-A2 é o terreno circundante, estendendo-se em uma área quase circular de aproximadamente 20 metros de raio a partir da base de SCP-046-A1, que serve como a área principal de alimentação. SCP-046 é capaz de atrair vítimas em um raio de até 50 km através de métodos alucinógenos. Animais, incluindo humanos, que estão doentes, feridos gravemente ou sofrendo de distúrbios psíquicos autodestrutivos, são compulsivamente atraídos para SCP-046-A2, onde se posicionam de maneira prostrada e voltados para SCP-046-A1. Uma vez nesta posição, são rapidamente atacados por uma combinação de organismos, saprófitos e infecções oportunistas, incluindo cepas de Staphylococcus aureus resistente à meticilina MRSA, um esporo fúngico similar a Stachybotrys chartarum que causa envenenamento e paralisia, e finalmente são consumidos por uma espécie desconhecida de inseto que emerge do interior de SCP-046-A1 durante o estágio final de alimentação. SCP-046 obtém nutrição pela digestão completa das vítimas,
especialmente mamíferos de grande porte como humanos. Não está claro se SCP-046 é capaz de crescimento, e medidas de contenção incluem a rescisão de indivíduos atraídos antes que alcancem SCP-046, seguida pela destruição dos corpos em um local remoto para evitar alimentação adicional até que mais informações sejam obtidas sobre suas habilidades. SCP-047. Mutagênico macrobiótico, classe do objeto. Kiter. O SCP-047 é um cilindro de gás altamente enferrujado e rompido feito de uma liga de ferro e material redigido. Quando exposto ao ar, libera lentamente um gás mutagênico sem precedentes. Esse gás não afeta organismos eucariontes como humanos, mas altera profundamente procariontes, especialmente a microbiota humana. Em alguns casos raros, essas mutações podem resultar na criação de supermicróbios, conhecidos coletivamente como SCP-047-1, que são capazes de sobreviver e se tornar oportunisticamente patogênicos. As características comuns das mutações de SCP-047-1 incluem alta sobrevivência no ambiente natural da bactéria, resistência a uma ampla gama de antibióticos, alta taxa de reprodução e consumo de recursos, capacidade de esporulação em bactérias gram-positivas, aumento na capacidade de capturar, reter e compartilhar plasmídios, especialmente em bactérias gram-negativas, e maior transmissibilidade. Embora as cepas de SCP-047-1 sejam debilitantes e virulentas, sua taxa de mortalidade é relativamente baixa em comparação com outros SCPs de classe Kiter, devido à natureza biológica mundana de suas ações. Após um incidente de contenção em 30 de janeiro de 2010, no qual houve uma brecha na segurança, a mutação de espécies naturalmente patogênicas foi banida, e todas as amostras existentes foram ordenadas para destruição. SCP-048. O número SCP é amaldiçoado. Classe da anomalia. Nenhum. SCP-048 tem há muito tempo sido considerado o número SCP amaldiçoado pelos funcionários da SCP. Qualquer objeto que receba esse número tende a ser destruído, descomissionado, roubado ou simplesmente perdido pela Fundação, normalmente não por culpa de nenhum indivíduo. Além disso, funcionários atribuídos para SCP-048 em suas várias encarnações tiveram chances 50% maiores precisarem ser substituídos, seja por morte, desmembramento ou simplesmente por ação disciplinar. Não se sabe se o número 048 é sobrenatural ou não, mas considerando a superstição existente em volta destes números, sua designação foi removida para ajudar a manter a moral dos funcionários. SCP-049. O médico da peste. Classe da anomalia. Euclídeo. O SCP-049 é uma entidade humanoide de aproximadamente 1,9 metros de altura, que se assemelha a um médico da peste medieval. Ele usa roupas e uma máscara cerâmica típicas dessa época, que parecem ter crescido em seu corpo ao longo do tempo. Apesar disso, radiografias mostram que SCP-049 possui uma estrutura esquelética humana por baixo. SCP-049 pode falar várias línguas, preferindo inglês ou francês medieval, e geralmente é cooperativo com a Fundação, mas pode se tornar agressivo ao perceber a presença de algo que chama de pestilência. SCP-049 demonstra a habilidade para acessar todas as funções biológicas de um organismo através do toque direto, embora o mecanismo exato seja desconhecido. Após essas mortes, SCP-049 realiza cirurgias nos corpos usando instrumentos de uma bolsa médica que carrega consigo, resultando na criação de instâncias conhecidas como SCP-049-2. Estas são reanimações dos cadáveres, que não possuem memórias anteriores ou funções mentais complexas, mas podem se tornar agressivas se provocadas ou direcionadas por SCP-049. SCP-049 expressa frustração ou remorso por suas ações, alegando que está curando a pestilência. As instâncias de SCP-049-2 exibem funções biológicas ativas, embora muito diferentes da fisiologia humana convencional. SCP-050. Ao mais esperto. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-050 possui a aparência de uma estatueta retratando um macaco lendo um livro, com aproximadamente um pé de altura. Na base da estátua, encontra-se a inscrição ao mais esperto, em letra de mão. A estátua, até o momento,
mostra-se completamente invulnerável a qualquer forma de dano. Desta forma, é impossível datar o objeto com precisão. Quando deixado sozinho, SCP-050 demonstra ser ao mesmo tempo útil e antagônico ao seu dono atual. Apesar de nunca ter sido observado em movimento, ignorando as tentativas de registrar o fato com dispositivos de gravação, qualquer cômodo onde o objeto é deixado torna-se bastante limpo e arrumado, de maneira impecável, quando possível. Contudo, SCP-050 também possui a tendência de deixar armadilhas para seu dono. Por este motivo, o dono atual deve manter-se atento e averiguar seu escritório sempre que possível. E é isso por hoje, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem qual seu SCP favorito. E se não quiser perder mais vídeos assim no canal, se inscreva e até... Te vejo aqui em mais um Mistérios da Meia-Noite.